Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que é de suma importância para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. O tema de hoje é Preparando a Próxima Geração, onde nós vamos entender como que o Senhor quer que nós venhamos nos preparar e preparar também a próxima geração para cumprir o seu chamado. Como nós precisamos sempre estar atentos aos chamados do Senhor, àquilo que Ele nos comissionou e como um dia nós não vamos estar mais aqui. Mas nós entendemos que vai estar uma nova geração que precisa estar preparada para cumprir aquilo que o Senhor quer, para dizer não ao pecado, não ao diabo e viver os planos do Senhor. Mas antes, vamos começar? No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a vida de Josué. E nós vamos estudar na vida dele, no livro, que tem o seu nome, Josué, no capítulo 1. E nós vamos ver a história de Josué, como o Senhor chama Josué, como o Senhor comissiona Josué para um grande propósito. E a gente vai ver até as circunstâncias que Josué estava. Josué não estava na sua casa curtindo mais um dia. Não, ali aquele momento era um momento difícil para ele. Mas foi nesse momento difícil que o Senhor chamou ele para um grande propósito. Então vamos começar a leitura. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa-se Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Não somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então a gente percebe aqui, primeiro, os períodos difíceis da vida de Josué. E aqui a gente vê um período de luto, porque Josué era muito próximo de Moisés. E Moisés era o líder do povo de Israel, quando eles ainda estavam tanto saindo do Egito, no deserto, e era aquele que o Senhor escolheu para cumprir o seu chamado. Então a gente percebe aqui esse momento de luta, esse momento difícil da morte de Moisés. Na vida iremos enfrentar momentos difíceis, e são muitos esses momentos, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores, pois o Senhor nos prova para que nós sejamos aprovados por Ele. E o Senhor, Ele quer que realmente a gente venha vencer esses obstáculos, vencer essas barreiras. O Senhor não quer que a gente fique parado, estagnado com aquele problema, com aquela situação difícil que a gente está passando, mas Ele quer que a gente vença, que a gente seja mais que vencedor com Ele. E a gente percebe aqui como esses períodos difíceis, eles não podem nos atingir emocionalmente, porque é assim um momento complicado, mas nós precisamos entender que com o Senhor Jesus nós somos mais que vencedores. Então aqui no caso de Josué, Deus ele fala, olha, depois da morte de Moisés, eu tô te chamando para uma grande obra, para liderar o povo de Israel, mas você tem que ser forte e corajoso. Então aqui o Josué ele é preparado para isso, ele é preparado para ter esse propósito cumprido na sua vida. Mas o luto não podia parar isso, esse sentimento de perda daquele que muitas vezes podia ter sido até o pai espiritual dele, não podia contaminar o seu coração, esse sentimento de tristeza mesmo. Então a gente percebe, o Josué ele aprendeu com Moisés a ter uma vida e um relacionamento genuíno com Deus. Ele estava sendo preparado para um propósito, que era liderar o povo de Israel. Precisamos ser preparados por Deus para que os planos dele se concretizem em nossas vidas, porque o Senhor tem muitos planos para a vida dos seus filhos, mas Ele quer que nós estejamos preparados por Ele. Porque é como até aquele ditado fala, que a bênção, na hora errada, ela se torna maldição. Se a gente ganha uma bênção do Senhor, um chamado do Senhor, mas a gente não está preparado para exercer aquilo, aquilo se torna uma maldição na nossa vida. Porque aquilo começa a nos embaraçar e a gente não está preparado para isso. E a gente vê muito esse chamado do Senhor quando o versículo diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num,
servidor de Moisés, dizendo. Então a gente vê assim, esse chamado do Senhor, esse preparo que Josué teve ali na sua vida, mas esse momento difícil também, que foi a morte de Moisés. O Senhor nos mostra qual é o nosso chamado, o que Ele separou para as nossas vidas, qual é a missão que Ele tem para nós. Mas Ele também nos dá algo necessário, útil para o seu reino. O chamado de Deus nunca é algo que é só um mero detalhe, é algo que não tem nenhuma influência, é algo que não tem nada de importante, é algo superficial e supérfluo. Não, o Senhor nos chama para um propósito genuíno e verdadeiro, algo útil para o seu reino, algo importante, algo necessário. Então, o Senhor ele não chama nenhum ser humano para ficar à toa, tomando água de coco numa rede, mas ele chama o ser humano para trabalhar para ele, para o seu reino, para espalhar a mensagem do Evangelho. E aqui a gente vê o chamado de Josué, quando o versículo diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A gente percebe aqui a disposição e o chamado que Josué tinha da parte de Deus. A gente percebe aqui que o Senhor falou para ele, olha, você tem que ser disposto, você vai ter um caminho que é difícil, né? O Moisés mesmo, no último minuto ali ele acabou errando, porque ele não santificou o Senhor no meio do povo, quando ele bateu na rocha ao invés de falar com a rocha. Mas o Senhor foi com ele. Tanto que ele teve as consequências, mas ele entrou no céu, ele teve a vida eterna. Então Deus mandou Josué estar disposto para realizar aquilo que ele havia chamado. Devemos estar dispostos para fazer a vontade do Senhor e obedecê-lo. Nós precisamos obedecer a Deus em todo momento, obedecer às ordens do Senhor, às prescrições do Senhor e não tratar isso como um mero detalhe, né? E nós percebemos também a passagem que nós precisamos ter pelas situações. Como o Senhor mesmo falou, dispõe esse povo, ou seja, anima esse povo, fala para esse povo passar, vocês vão passar o Jordão. Ou seja, vocês não vão ficar aí estagnados nesse luto, nessa situação, com a morte de Moisés, só chorando e se lamentando. Vocês vão ter uma passagem. Assim como a vida hoje aqui pra gente é uma passagem. Nós sabemos que nós estamos aqui hoje, mas um dia nós não estaremos mais. E o que nós temos feito? Para quem será? O que nós temos plantado? Quem vai colher? O que ficará? O que vai restar? Então a vida é uma jornada, mas as nossas atitudes dirão se vai ser uma jornada para o céu ou para o inferno. Nós precisamos ter a nossa vida firmada no Senhor, a nossa vida firmada no Senhor e ter uma vida realmente fiel a Ele, que obedeça a Ele. Então essa passagem é muito real. E como eu falei, da morte ninguém escapa, a não ser que o Senhor Jesus volte antes. A única certeza que a gente tem na nossa vida, quando a gente nasce, até a hora que a gente morrer, é a morte. Então nós precisamos estar sempre preparados e vigilantes para passar por esse momento. E nós vemos também o tomando posse da terra, quando o versículo diz: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então o Senhor mesmo falou, olha, todo lugar que vocês passarem vai ser dado a vocês. Mesmo porque o Senhor já tinha uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, que aquela terra ia ser deles, que aquela terra ia ser a habitação deles para sempre. Então precisamos conhecer e tomar posse das promessas do Senhor. Precisamos realmente orar ao Senhor e fazer questão de tudo aquilo que Ele já nos prometeu por intermédio da sua palavra. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente, nos esforçar para cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não precisamos ficar presos no luto, ficar presos em algumas dificuldades. Estou dando aqui o exemplo do luto, porque foi isso que Josué passou. Mas nós não podemos ficar presos em nada, em vícios, nas coisas mundanas, nas coisas passageiras, mas nós precisamos mesmo correr para as coisas celestiais e fazer questão da nossa vida espiritual, tomar posse da promessa que o Senhor já fez para nós. E outra coisa que nós vemos também são os limites, que Deus estabelece limites para o nosso próprio bem, para a nossa vida ser bem-sucedida, bem-aventurada, devemos obedecer até onde que o Senhor quer que nós iremos. E a gente vê isso quando o versículo diz: Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então a gente percebe aqui que Deus não dá o mundo inteiro para aquele povo, mas Deus estabelece um lugar para a habitação deles. Deus estabelece um lugar para eles se firmarem. Então Deus também ele quer que a gente se firme na palavra dele. Deus não quer que a gente ande como o povo do mundo que não sabe nem diferenciar a mão direita da esquerda, mas nós precisamos entender aquilo que Deus quer para nossas vidas, se posicionar, entender os nossos limites e andar sempre em obediência, porque é impossível uma pessoa ter uma vida bem-sucedida com Deus, ter um chamado que foi bom ali, que está sendo produtivo e andar em desobediência. A gente vê muito isso na história de Saul. Saul desobedeceu a Deus, porque ele não reconhecia ali a soberania de Deus na sua vida. Ele pensava assim, eu tô confirmado, eu sou o próximo, sou o rei, né, de Israel, e tipo assim, não, aquilo que Deus falou
Não precisa cumprir exatamente com o mesmo ponto e com a mesma vírgula. Eu posso fazer de outro jeito, mas eu continuo sendo aprovado. E foi aí que ele pecou. Então a gente precisa entender os limites que Deus tem para nós. Nós vemos também o respaldo de Deus sobre nós, quando o versículo diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então a gente vê aqui o respaldo de Deus sobre nós. Quando obedecemos ao Senhor, Ele nos respalda. Precisamos do respaldo do Senhor para nós não ficarmos presos nas astutas ciladas de Satanás. Precisamos dessa proteção, dessa blindagem que vem do céu, dessa blindagem que vem do Senhor. Porque quando nós andamos em obediência, o Senhor está ali nos respaldando, nos protegendo, estando conosco. Como quando Israel pelejava ali nas batalhas. Quando eles estavam em obediência, obedecendo ao Senhor, o Senhor protegia eles e dava vitória nas batalhas. Mas quando eles já estavam em desobediência, fazendo aquilo que desagradava o Senhor, eles tinham derrota. Então nós precisamos aprender com isso, a sermos pessoas que realmente fazem questão dessa proteção do Senhor, mas andam em obediência para que esse respaldo de Deus esteja sempre sobre nós. Vemos também os irresistíveis, quando o versículo mesmo diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Então a gente percebe aqui que ninguém ia poder resistir Josué e todo aquele povo. Não porque eles eram invencíveis, porque eles tinham um bom treinamento militar e que eles tinham os melhores aparatos daquela época. Não, mas é porque o Senhor estava com eles. Não há Satanás nem demônio algum que possa resistir diante de um Filho de Deus que usa o nome de Jesus, vive uma vida de obediência e está alicerçado na palavra de Deus. Ou seja, nem o pior demônio nesse mundo pode resistir aquelas pessoas que andam em obediência à palavra do Senhor. Então nós precisamos sempre nos esforçar para isso, em andar em obediência, obediência à palavra, obediência ao Senhor, obediência àquilo que a palavra nos ensina. E seremos irresistíveis ao diabo. O diabo não vai poder ganhar a vitória ali sobre nós, se nós realmente estivermos obedecendo ao Senhor, usando o nome de Jesus e tendo uma vida aprovada por Ele. Vemos também a presença de Deus conosco, o Emanuel, quando o versículo diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então a gente percebe aqui que um dos nomes do Senhor é Emanuel, porque ele sempre está conosco. E ele fala aqui com Josué que ele nunca ia abandonar ele, que ele nunca ia te desamparar ele nem aquele povo, porque o Senhor estava no controle de todas as coisas e está até hoje. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo e nós sabemos que o Senhor quer só o bem para o ser humano, mas muitas vezes o ser humano é rebelde e quer negar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então nós precisamos sempre estar obedecendo ao Senhor, andar nesse caminho de obediência à palavra dele, andar sim em obediência e sempre confiar que o Senhor está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, tanto nos mais alegres, o Senhor é conosco e o Senhor quer que nós venhamos realmente viver a palavra dele. Outra coisa que nós vemos aqui é a força, como quando o versículo diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então aqui é dito que Josué era para ele ter uma força, mas não essa força só humana, uma força carnal, mas ter a força do Senhor dentro dele, ter a força que vem de Deus, ter a força que vem de Cristo. Deus quer que seus filhos sejam fortes espiritualmente. Precisamos aprender com o Espírito Santo o que é e como devemos exercitar essa força, como nós devemos aprender mais com o Senhor, mais com o reino dele, mais com a palavra dele, e ter essa força é ganhada na palavra, essa força ganha na oração. Quando nós ganhamos força, nos dedicamos em aprender mais do Senhor. Nós estamos criando forças, músculos espirituais, e até nas provações, quando nós somos provados e aprovados, nós ganhamos força no Senhor. Então, nós precisamos também ter outra virtude muito interessante que é descrita aqui nesse versículo, que é a coragem, como quando o versículo diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, a gente percebe aqui também a coragem. A gente percebe que sem a coragem não é possível alcançar o sucesso, porque o Senhor, ele fala: olha, você precisa também ter uma atitude. Eu vou estar aqui te protegendo, te dando vitória, mas você também precisa ter uma atitude. Você não pode querer a vitória, querer que seu chamado seja bem sucedido, ficando o dia todo na frente da televisão, do celular e achar que seu chamado vai ser bem sucedido assim. O Senhor quer que sejamos fortes e corajosos, pois Ele nos protege. Por isso precisamos confiar nele e ter boas atitudes também. Nós precisamos sim granjear para o reino, ter esse esforço, ter essa liderança, ter essa vontade de sempre ganhar almas para o Senhor, não ganhar dinheiro, mas ganhar almas para o Senhor, ganhar mais pessoas que vão estar ali também obedecendo ao Senhor, porque Ele mesmo nos designou para fazermos discípulos de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Isso foi um chamado do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, para os seus discípulos.
Nós precisamos sim ter essa liderança que procede do Senhor, que não é uma liderança que é para pisar nas outras pessoas, não é para a gente fazer uma pessoa ali se sentir mal, não é pra gente caluniar alguém, mas é pra gente ensinar, pra gente liderar, pra gente ser um exemplo para aquelas pessoas. Quando Deus nos permite liderar pessoas, não é para nossa soberba, e sim para indicar o caminho dele. Precisamos ser humildes para liderar outras pessoas, tendo Cristo como nosso mestre, alvo e foco. Nós precisamos sim ter o Senhor Jesus como nosso mestre, como aquele que nos ensina, como aquele que nos aperfeiçoa. Então nós precisamos sim usar essa liderança para testificar da palavra do Senhor e não para nossa própria glória humana, né? Para essa soberba que vem disso. A gente precisa sempre glorificar o Senhor. Precisamos ser humildes para liderar outras pessoas, tendo Cristo como nosso mestre. Então, assim como o Senhor Jesus, ele mesmo fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender dele e ensinar ele para essa geração, porque nós precisamos mostrar para a próxima geração qual é o dever de um servo de Deus, como nós devemos nos portar. Podemos aprender também a ter o posicionamento correto em cada situação, quando o versículo mesmo diz: tão somente a ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então nós precisamos sim nos esforçar para ter o Senhor na nossa vida, para que esse posicionamento venha a ser dirigido pelo Espírito Santo. Deus quer que sejamos posicionados para fazer a sua suprema vontade. Por mais difícil que pareça, por mais que o cenário pareça caótico, nós precisamos nos esforçar para cumprir a vontade do Senhor. Nós precisamos ser capacitados para fazer aquilo que Ele nos chamou. E nós somos capacitados para isso. Quando o Senhor nos chama para alguma coisa, Ele mesmo prometeu e Ele é fiel e justo para completar a boa obra. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Então nós somos capacitados, nós somos ensinados, e nós precisamos ensinar a próxima geração a cumprir com rigor as ordens do Senhor. E nós vemos também essa obediência, como quando o versículo mesmo fala, que era para Josué cumprir tudo aquilo que Moisés já tinha designado pela lei, era para ele obedecer e ensinar todo aquele povo a obedecer também. A gente vê que Deus quer que nós obedeçamos e ensinamos a palavra dele para outras pessoas obedecerem. E nós vemos isso, pois a obediência é o ingrediente principal, depois da graça proveniente do sacrifício de Jesus, para que o nosso ministério, para que o nosso ensino venha a ser bem sucedido. Porque o nosso relacionamento com Deus também depende da obediência. Precisamos nos submeter ao Senhor e à sua vontade soberana, pois Deus sabe o que é melhor para nós, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então nós sempre precisamos estar debaixo da sua vontade, obedecendo ao Senhor em todas as coisas, obedecendo ao Senhor em tudo aquilo que Ele nos ensina. Nós precisamos também ensinar essa obediência para a próxima geração. Se Josué, só ele fosse obediente, não ensinasse o temor do Senhor e a obediência ao Senhor para aquelas pessoas iam todas se desviar, porque elas não iam obedecer na vida delas e a descendência delas, os filhos delas também não iam ter essa obediência. Então nós sempre precisamos levar essa obediência adiante, levar o evangelho adiante e não nos amedrontarmos quando vem os desafios, quando vem ali o diabo com as propostas deles. Ser sempre firme e constantes na obra do Senhor. Sempre estarmos ali obedecendo ao Senhor, por mais difícil que pareça, por mais que o cenário pareça horrível, o Senhor vem com livramento. O Senhor é luz e com Ele não permanece treva alguma. E nós vemos também o bem-sucedido, a recompensa que o Senhor promete a Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então essas consequências boas, né, essa recompensa é essa bem-sucedida, que Josué, se ele obedecesse a Deus, ele não teria derrota. A gente vê, né, até o próprio Josué, quando ele não consulta a Deus, no caso dos gibeonitas, que eram pessoas que foram disfarçadas ali para querer enganar o povo de Israel, ele sai fazendo aliança, ele não consulta a Deus. E esse foi um erro fatal ali para Josué, porque por mais que, graças a Deus, ele entrou no céu, não teve a condenação, mas aquele povo também pereceu por causa disso. A gente sabe que para termos uma caminhada bem-aventurada, bem-sucedida, é imprescindível, é super necessário nós obedecermos ao Senhor. Os bem-sucedidos do céu são aqueles que acumulam riquezas celestiais, os galardões. Precisamos saber investir o nosso tempo e os nossos esforços naquilo que realmente importa, o reino dos céus. E nós precisamos também ser pessoas que têm esse relacionamento com Deus bem nutrido, essa meditação, essa devoção ao Senhor. E isso a gente vê quando o versículo diz: não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Então a gente vê aqui que o relacionamento com Deus ele é necessário para as conquistas. A gente vê aqui que é Deus que dá a vitória, que é Deus que dá o êxito. Precisamos investir o nosso tempo em um relacionamento com Deus. Não podemos nos conformar em uma vida espiritual morna, uma vida espiritual fria, mas nós precisamos viver para o Senhor, viver para a palavra dele. E muitas vezes rejeitar mesmo, todas as vezes, rejeitar o pecado e ter como objetivo nós aliançarmos com o Senhor, obedecer ao Senhor. E como eu falei, ensinar a nova geração a obedecer também. Não podemos nos distrair espiritualmente, não podemos perder o nosso tempo, desperdiçar o nosso tempo, porque o apóstolo Paulo mesmo fala, remi o tempo, porque os dias são maus. Nós sabemos que nós temos vivido dias terríveis, dias maus, mas nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós sabemos que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E é isso que o Senhor quer que nós vivamos e ensinamos para a próxima geração. Esse relacionamento com Ele, essa confiança, essa meditação, essa devoção, esses devocionais que nós precisamos ter todos os dias. Nós precisamos sim investir o nosso tempo para a obra de Deus, canalizar todos os nossos esforços para o Senhor. Por mais que nós temos os nossos trabalhos, os nossos esforços, os nossos estudos, nós precisamos dedicar todo o nosso tempo e todas as áreas da nossa vida para ganhar almas para o Senhor. Não importa onde nós estejamos, nós precisamos sim dedicar a nossa vida a Deus. E nós temos também o conhecimento que leva à prática. Como quando o versículo diz: não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então esse conhecimento não é um conhecimento que fica somente no teórico e no teológico, mas é um conhecimento que leva à prática. Leva à prática da palavra, leva à prática do evangelho, porque mesmo a gente vê na palavra que todos os servos do Senhor, eles conheciam a palavra, mas eles praticavam também. O conhecimento ele levou à prática. Então nós precisamos ter esse conhecimento da palavra de Deus que não fica apenas no teórico e no teológico, mas ele se transforma em prática. Porque o Senhor Jesus mesmo fala que nós somos seus amigos quando nós fazemos aquilo que ele nos manda. Então nós precisamos sim colocar esse conhecimento em prática e negar tudo aquilo que é uma heresia, que não vem de Deus, negar tudo aquilo que vem como um fogo estranho. O verdadeiro conhecimento é o que leva à prática, pois não adianta termos o conhecimento teórico sem nada de prático. Como a palavra mesmo de Deus fala, que a fé sem obras ela é morta. Se nós temos fé, mas nós não temos obra, se a nossa fé ela só fica na boca, ou até na mente, mas ela não é na prática, nós não temos fé suficiente. Então nós precisamos sim ter esse conhecimento, mas ter essa prática que faz a diferença. Nós vemos também esse caminho próspero, como quando a gente vê, que o Senhor falou que ia abençoar os caminhos de Josué e lhe dar vitória se ele obedecesse a palavra do Senhor. Precisamos ter uma caminhada triunfante em Deus, evitando o máximo de erros possíveis. Só teremos essa caminhada próspera se tivermos um relacionamento genuíno com Cristo, se nós conhecemos ao Senhor de fato, se nós nos dedicarmos à palavra dele, se nós nos dedicarmos aos caminhos dele, se nós nos dedicarmos a um relacionamento vívido com ele. Então nós precisamos, sim, primeiro querer esse relacionamento com o Senhor e depois essa recompensa vai vir. Essa prosperidade, esses caminhos prósperos, essas bem-aventuranças vão vir sobre nós, porque nós estamos nos dedicando a Ele e ao reino dos céus. Ele mesmo fala para a gente buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, porque nós estamos se empenhando ao reino dele. Nós vemos também as ordens de Deus para Josué, quando o versículo diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E uma coisa que a gente vê, essa questão de não se desviar para a direita nem para a esquerda, ou seja, ele falou para Josué, não olhe para ninguém, não perca tempo com filosofias, não perca tempo pensando o que é de direita, o que é de esquerda. Como que a gente pode querer substituir a nossa fé por alguma filosofia ou querer misturar a nossa fé com alguma coisa? Não, mas seja íntegro, obedeça as minhas ordens, é isso que Deus falou para Josué. Não olhe para ninguém, mas dedique seu tempo ao Senhor. Temos que ser obedientes aos mandamentos e àquilo que o Senhor nos manda. Precisamos ser soldados no seu exército arregimentados para a batalha, e não pessoas medrosas, e não pessoas que não transformam a sua fé em práticas, em obras. Então nós precisamos acatar as ordens do Senhor, obedecer a Ele e ser pessoas sempre abundantes no Senhor, pessoas triunfantes nele. Nós vemos também que essas ordens de Deus, elas são bem certas, A gente sabe que os juízos de Deus são certos, que o Senhor, ele é maravilhoso, e como o Senhor é o justo juiz. Então nós precisamos sempre obedecer a ele, e não perder tempo com aquilo que é só um desvio de mente.
né? Muitas vezes as pessoas hoje querem conhecer sobre tudo. Então elas vão estudar o feminismo porque elas querem combater o feminismo, elas vão estudar a direita e a esquerda, elas vão estudar ali o socialismo, o marxismo, mas será que elas estão investindo mais o tempo delas estudando todas essas filosofias do que investindo tempo estudando a palavra de Deus? Porque as pessoas podem estudar tudo aquilo que é contra Deus, mas ao mesmo tempo não dedicar nenhum pouco do seu tempo para estudar aquilo que é a favor do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Quantas vezes essa geração tem se distraído em muitas séries, filmes, em coisas que não edificam, ao invés de investir o seu tempo na palavra de Deus. E aí aquela coisa, como que eles vão gostar, amar um Deus que eles nem conhecem? Como que eles vão se dedicar a um Deus que eles nem praticam a palavra? Como que eles vão amar um Deus que eles não sabem o que a palavra ensina? Então que realmente a gente venha ensinar isso para a próxima geração. Como que eles vão crer no Deus? Como que eles não vão temer frente ao mal, sendo que eles não conhecem a palavra dele, que eles não tiveram experiências? Às vezes até conhecem as histórias bíblicas, mas não têm experiências práticas com o Senhor. Então nós precisamos ensinar isso para essa próxima geração, a ter uma vida com Deus. E nós vemos também esse não temas. Nós vemos aqui que o Senhor fala muitas vezes, não temas, Josué, não temas, eu sou contigo, não temas. Se a gente for contar só nesse capítulo 1, o tanto de vezes que o Senhor fala para Josué não temer, a gente vai se surpreender com o número de vezes. Tudo precisa ser confiado nas mãos de Deus, para que não tenhamos razão para temer, pois só Ele é capaz de cuidar integralmente de nós. Nós sabemos que nem nós damos conta de nós mesmos, pois o Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele veio para pagar o preço pela nossa salvação, porque de nós a gente não teria salvação. De nós mesmos só há frustração, só há pecado, só há maldade, mas com o Senhor Jesus nós somos mais que vencedores, nós temos a vida eterna, nós temos os frutos do Espírito, nós temos o trabalhar do Espírito Santo dentro de nós temos a palavra de Deus que nos guia, que nos ensina. Então nós precisamos sim confiar os nossos cuidados ao Senhor, porque só assim nós não iremos temer, porque a gente sabe que o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Senhor é Senhor dos Exércitos, Ele é o justo juiz, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vemos também o carregando a presença de Deus, quando o versículo diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então esse por onde quer que andares significa que Josué ia carregar a presença de Deus. E Deus também chamou o povo de Israel para isso. Temos que pensar que estamos carregando a presença de Deus sobre as nossas vidas, por onde quer que nós estejamos, como os discípulos de Cristo. Aqueles discípulos do Senhor, eles foram espalhados pelo mundo para levar o Evangelho. E eles cumpriram o seu propósito, tanto que hoje nós estamos aqui por causa desses discípulos que foram obedientes ao chamado do Senhor. Então as pessoas precisam ver em nós a luz de Cristo. O Senhor mesmo fala, vocês são a luz do mundo. O mundo, ele está em trevas, mas vocês são luz. Vocês são aqueles que vão dar o bom testemunho. Vocês são aqueles que vão pregar minha palavra. Então nós precisamos sim dar o bom testemunho, carregar essa presença de Deus e ter santidade para isso. Assim como aquele povo era chamado para carregar a arca da aliança, os levitas, né, nos seus lombos, eram para eles carregar com santidade a arca. Nós somos hoje o templo do Senhor e nós carregamos dentro do nosso coração a presença de Deus. Nós somos chamados para carregar essa presença todos os dias da nossa vida e testemunhar isso para a próxima geração, para as outras pessoas e fazer discípulos para o reino de Deus. Essa é a nossa missão, essa é a responsabilidade que o Senhor nos comissiona. Então que nós venhamos carregar com santidade a presença de Deus, que nós venhamos ensinar, assim como Moisés deixou a lei do Senhor, que o Senhor deu para ele deixou escrito, deu para o povo, e aqui o Senhor fala para Josué, segue essa lei, porque dessa lei vai vir a tua vitória, dessa lei vai vir aqui as recompensas que eu vou dar para vocês, que nós venhamos ser fiéis, obedecer as palavras do Senhor. Então, que nós venhamos realmente dar esse bom testemunho da nossa fé, ensinar a palavra de Deus para as pessoas e viver realmente. A nossa maior forma de testemunhar a palavra é vivendo, porque somente quando a gente viver a palavra, as pessoas vão ver em nós que nós somos diferentes. Às vezes a gente nem precisa chegar num lugar falando, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, mas quando nós realmente vivemos a palavra, as pessoas vão chegar em nós e vão falar assim, você é cristão? Você é evangélico? Você é de Deus? Já aconteceu isso comigo, porque nós estamos ali levando o reino de Deus, levando a palavra de Deus. Muitas vezes não com a nossa boca, falando que nós somos isso, que nós somos aquilo, mas vivendo a palavra, colocando a palavra em prática. Nós vemos hoje muita discrepância. Muitas pessoas falam que são de igreja, que são cristãos, que são evangélicos, mas não dão bom testemunho da sua fé, porque elas não estão vivendo conforme a palavra manda. Então nós precisamos tomar cuidado com essa questão da hipocrisia.
do mundanismo, com essa questão de misturar a fé, aquele sincretismo religioso. Nós precisamos sempre ter a nossa fé pura, sempre ter a nossa fé imaculada, sempre saber o que nós cremos, sempre ter a nossa boa confissão de fé na nossa mente e até na nossa boca, mas principalmente colocando em prática a nossa fé, porque quando nós colocamos em prática, o reino de Deus se manifesta e se faz presente. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que nós venhamos ensinar a próxima geração a viver uma vida aprovada pelo Senhor. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!